Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes do meu pronunciamento, presidente, gostaria de fazer 2 registros. Primeiro, que o meu companheiro de chapa, primeiro suplente, o ex-deputado Carlos Dunga, que é o meu primeiro suplente, ele, infelizmente, está deixando a nossa companhia de suplente, porque está assumindo a Assembleia Legislativa, eleito que foi depois de mais de 2 anos de disputa eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral. Ele, então, agora adquiriu o direito de assumir a deputância e fez a opção da mesma, portanto, deixando a primeira suplência e assumindo no seu lugar um outro companheiro, o agora suplente, primeiro suplente, João Rafael, que representa todo o brejo paraibano, em particular a cidade de Guarabira. E segundo, senhor presidente, também que não tem a ver com o meu pronunciamento, mas não posso deixar de dizer da paixão do brasileiro, que é o futebol, o Campinense Clube, clube da cidade de Campina Grande, ontem sagrou-se campeão da Copa Nordeste. Oportunidade essa que eu me fiz presente e, sem dúvida, que a cidade estava todo feliz, até mesmo os seus adversários, no sentido de que esse time representou bem a Paraíba, já que em disputa direta conseguiu se classificar com vitórias de times já conhecidos nacionalmente, de Pernambuco, do Ceará e da Bahia. E ontem praticamente existia um sentimento só no Campinense que dizia: agora rumo a Tóquio, para disputar futuros torneios internacionais. Pois bem, presidente, feito esses 2 anúncios, eu gostaria de iniciar o meu pronunciamento dizendo que há poucos dias atrás o Congresso Nacional manifestou-se legítima e soberanamente sobre a mensagem 522 de 2012 da excelentíssima senhora Presidente da República. Na referida mensagem, como é do conhecimento de todos, a presidente Dilma Rousseff justificava o veto parcial ao projeto de lei 2565 de 2011, PLS 448, também de 2011, aqui no Senado Federal. Projeto esse que determinou novas regras de distribuição entre os entes federados dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Pois bem, aqui reunidos, senhor presidente, com a dupla missão de representar, ao mesmo tempo, a população brasileira e as unidades da federação, tomamos a decisão que nos pareceu a mais justa e mais adequada aos interesses do país. Hoje, eu gostaria de voltar ao assunto para reiterar alguns pontos da discussão que considero extremamente relevante e também, senhoras e senhores senadores, para fazer uma rápida estimativa de reflexões da nossa decisão, que poderão ser observadas no estado da Paraíba, que tem uma honra de representar nesta casa. Entre 2001 e 2012, senadora Ana Amélia, o valor repassado pelas empresas exploradoras ao Tesouro Nacional a título de royalties e participação especial aumentou 8 vezes. Passou de 3,9 bilhões de reais para 13 bilhões de reais. Ocorre, porém, que a associação desse crescimento com a manutenção das regras de distribuição vigente conduziu a alguns resultados que podemos considerar pelo menos pouco isonômicos em relação à imensa maioria dos municípios brasileiros. Somente em 2011, por exemplo, o município fluminense de Campos de Goytacás arrecadou a título de royalties e participação especial 1 bilhão e 200 milhões de reais. Já o município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, também por conta do petróleo, viu sua arrecadação per capita chegar a perto de 20 mil reais. É evidente, senhoras e senhores senadores, que não estou aqui para censurar a prosperidade dos estados e municípios irmãos, que têm todo o direito de propiciar uma boa qualidade de vida aos seus habitantes. O que destaco apenas, e o faço com muita serenidade, com muito equilíbrio, é a necessidade de não construirmos a riqueza de alguns sobre a pobreza de outros.
e muitos outros. O estudo elaborado pela nossa consultoria legislativa mostra o que poderia acontecer se não tivéssemos tomado a corajosa decisão de derrubar os vetos contidos na mensagem da presidente Dilma Rousseff. Em 2020, mantida a situação até agora vigente, as receitas projetadas e repassadas aos estados e municípios como base no royalties e na participação especial chegariam à casa de 35,1 bilhões de reais. 35,1 bilhões de reais, senhor presidente. Dos 19 bilhões destinados aos estados, 19,9 bilhões destinados aos estados, 14,6 bilhões, ou seja, mais de 73%, iriam para o Rio de Janeiro. 1,5 bilhão de reais, ou seja, 7,5%, para o Espírito Santo. 1,3 bilhões de reais, ou seja, 6,5%, para o estado de São Paulo. Isso quer dizer, senhoras e senhores senadores, que os demais 23 estados e o Distrito Federal teriam de se contentar-se em dividir entre eles menos de 13% dos recursos. A minha Paraíba, por exemplo, senador Capiberibe, com 2% da população e um dos estados mais pobres do país, receberia irrisórios 0,4% do total. Quanto aos 15,2 bilhões de reais repassados aos municípios, e não entro em detalhes para não cansá-los com número, com um desfile interminável de números, a discrepância entre os estados chamados produtores e os demais seriam igualmente gritantes. Ora, exatamente aqui, senhor presidente, que cabe o questionamento a respeito dessa expressão. Produtores, afinal, somos todos nós. Produtor é o Brasil, na medida em que a exploração do petróleo foi sustentado no passado com investimento em pesquisa e no investimento nas suas instalações e é bancado por toda a sociedade brasileira com os impostos que arrecada diariamente e que paga à custa dos seus suores. Deste modo, a distribuição prevista pelo projeto de lei 2565 de 2011, que teve a relatoria aqui no Senado, do senador Vital do Rego, me parece bem mais equilibrada, bem mais equânime, enfim, bem mais justa. É claro que os estados como o Rio de Janeiro e o Espírito Santo continuarão a ser privilegiados dos repasses dos royalties e da participação especial, como compensação aos inconvenientes trazidos pela exploração do petróleo. Mas a discrepância entre as unidades da federação, senhoras e senhores senadores, não serão tão abismais. Recorro novamente ao trabalho produzido pela consultoria, que, de acordo com as projeções nela contidas, sempre destacando que não são apenas isso, projeções estimativas, mantidos os critérios estabelecidos do projeto 2565, no ano de 2020, os estados receberão, a título de royalties e participação especial, 23,1 bilhões de reais. Deste total, serão destinados ao Rio de Janeiro 9,7 bilhões, ou seja, 42% do total destinado aos estados continuará à disposição do Rio de Janeiro. Mas a Paraíba receberá 432 milhões de reais, 1,87%, percentual, como se vê, bem mais próximo daquele que representa a participação de 2% da população da Paraíba em relação ao Brasil como um todo. Da mesma forma, crescerá o montante destinado aos nossos municípios. Mantidos os vetos da mensagem presidencial, os municípios paraibanos receberiam, em 2020, somente 111 milhões de reais a ser compartilhado com 222 municípios. Já pela disposição do projeto de lei 2565, os mesmos receberão 3,3 vezes mais, ou seja, 367 milhões de reais. E com o valor recebido pelos municípios em royalties e participação especial sobre a exploração do petróleo, é proporcional ao que recebem
do Fundo de Participações do município, podemos aproveitar para, tomando por base o que lhe foi destinado pelo Fundo de Participação do município em 2012, fazer uma estimativa de que poderão receber em virtude da derrubada do veto. Considerando apenas alguns exemplos a título de ilustração, João Pessoa, a nossa capital, receberá um royalty de participação especial, algo na faixa de 48 milhões de reais para uma população hoje de 700 mil habitantes. Campina Grande receberá 13 milhões de reais. Estou falando das maiores cidades do meu estado. Santa Rita, 5,5 milhões. Bahia e Patos, cada uma 5,2 milhões. Souza, 4 milhões. Cabedelo, Cajazeiras, Guarabira, cada um 3,7 milhões de reais, numa prova do compartilhamento, da divisão de uma riqueza nacional com o interior do Brasil e com os menores municípios que tanto necessitam. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, alguns dias atrás, daqui mesmo, dessa tribuna, externei a minha preocupação com a forma como o governo federal vem tratando o estado da Paraíba. Lamentei, naquela ocasião, a precariedade dos investimentos federais, considerando que o mesmo tem uma dívida histórica com o nosso estado. Investimentos na área de infraestrutura, notadamente nos nossos portos, aeroportos, ferrovia que não tem, bem como investimentos estruturantes. A ausência de incentivo governamental na atração de grandes empreendimentos privados ou mesmo público que fortaleça a indústria paraibana. A paralisia parcial das obras da transposição do Rio São Francisco. O quase descaso do governo federal tratou a terrível seca que enfrentamos, a falta de apoio aos nossos agricultores com dívidas, bem como com a falta de ração, de alimento, além de outros incentivos, que vive atualmente de uma forma angustiante e já com a preocupação de que esse ano possa se agravar ainda mais a crise em função da seca e que eu clamei urgência do governo, sensibilidade e responsabilidade para com aquele povo. Nessas circunstâncias, a derrubada do veto contido na mensagem presidencial 522, com a manutenção do espírito e da disposição do projeto de lei 2565 de 2011, não deixa de representar um alento para os nossos estados, para as pequenas prefeituras, para que os prefeitos possam atender às reais necessidades daquele povo sofrido. Teremos, afinal, verbas carimbadas, verbas vinculadas, que serão destinadas à Paraíba e aos seus municípios, de maneira automática, independente de arranjos políticos ou preferências partidárias e muito menos de peregrinação com o pires na mão para levar algo em favor dos seus municípios, essa luta diária e cotidiana dos prefeitos desse país. Verbas que eu tenho certeza, no nosso estado e nos nossos municípios, os mesmos saberão utilizar de forma que melhor atenda os interesses da gente paraibana. Estamos vivendo um novo momento no mundo. Foi eleito o Papa Francisco. E ao escolher o nome, ele passa uma mensagem para o Brasil, para a Argentina e para o mundo como um todo. É preciso compartilhar, é preciso dividir. Não é possível mais continuarmos vendo desigualdade como estamos acostumados a viver e a ver. Portanto, é um momento por demais oportuno para que nós possamos compartilhar a riqueza do Brasil com os estados e os municípios mais pobres dessa nação. Meu muito obrigado, era o que eu tinha a dizer e que Deus proteja a todos.